Olá, crianças! Estamos de volta com mais uma lição bíblica. Estou tão feliz de ver que vocês estão se desenvolvendo, estão realizando as atividades, estão decorando os versículos. Nossa, eu fico tão feliz com isso e eu quero que vocês continuem assim. E essa semana nós vamos dar continuidade às lições do livro que vocês têm da classe Shekinah, que é sobre a Bíblia, meu super livro. Nós vamos retomar a lição número 1, porque já faz muito tempo que vocês ouviram da professora Verônica, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem de um manual de instruções. Para que eles servem? Na verdade, os manuais ensinam como se deve utilizar determinado produto ou aparelho, não é verdade? Assim como as bulas de remédios nos ensinam a tomar um remédio. E o que pode acontecer se nós não lermos o manual de instrução? Provavelmente nós vamos usar os aparelhos, de forma errada, podendo até estragar. E sabem, crianças, a maioria das pessoas são infelizes, tristes, sofrem muito, Às vezes até agem errado. Sabe por quê? Porque não sabem ou não querem ler o manual da vida, que é a Bíblia. Se as pessoas prestassem mais atenção no que a Bíblia diz, não teriam tantos problemas. Muitos têm dificuldades em entender de onde a Bíblia veio e até duvidam que ela seja verdadeira. Por isso nós vamos estudar direitinho sobre ela, para que vocês tenham a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, professora Kelly, de onde a Bíblia veio? Todos nós já sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é também chamada na própria Bíblia, de Escrituras, testemunho do Senhor, mandamentos, lei e preceitos. Então, quando você ler uma dessas palavras lá na Bíblia, você já sabe que se trata da própria Bíblia. Mas se a Bíblia é a palavra de Deus, Kelly, será que foi Deus que escreveu? Não diretamente. Deus escolheu mais ou menos 40 homens que escreveram a sua palavra, mas eles não escreveram o que eles quiseram, o que vieram à cabeça deles, não. Deus inspirou, isto é, guiou esses homens para que escrevessem exatamente o que ele queria. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Significa que Deus, através do seu Espírito Santo, conduziu os escritores a escreverem exatamente o que ele queria transmitir ao mundo. Então, a Bíblia tem vários escritores, mas só um autor, que é o próprio Deus. E é interessante que todos esses escritores não viveram na mesma época, não. Desde a época em que o primeiro escritor viveu até o último, sabe quanto tempo passou? 1.600 anos! Uau! Todos esses anos. A Bíblia foi escrita durante todo esse tempo. E a nossa Bíblia contém 66 livros. E no decorrer dos anos, os livros que formam a nossa Bíblia foram copiados por homens, na época, chamados de escribas. Escribas, eles, escreviam, Ele trabalhava fazendo isso, escrevendo. No caso da Bíblia, eles serviam para fazer cópias da Bíblia à mão. Eles sabiam, que o trabalho deles era muito importante. E aí, no final de cada página, eles contavam cada letra no original e cada letra na cópia. Se tivesse algum errinho, sabe o que tinha que fazer? Destruir todo o trabalho, e começar de novo. E é por isso, que você pode ter a confiança que a Bíblia que nós temos hoje é a próxima da original. Por quê? Porque eles não podiam errar. Tinha que ser igualzinha como estava escrito a versão da Bíblia.
Que legal, né? E essas cópias que os escribas faziam eram chamadas de manuscritos. Esses manuscritos na época, né? Eles eram escritos ou em papiro, que era uma espécie de papel feito com uma planta aquática que tinha lá na região do Egito, né? O papiro a palavra papel que nós conhecemos hoje é originado da palavra papiro, que é uma espécie de papel mais rústico, mais grosso. Mas mesmo assim era difícil de manusear porque era muito grande, né? E também boa parte da Bíblia foi escrita em pergaminhos. Pergaminhos eram peles de carneiro ou de ovelha, né? Que eles preparavam para serem escritas nelas. E olha só que trabalhão que era, né? Já pensou você hoje tendo que abrir uns rolos grandes de papiro ou de pergaminho para ler um versículo, um devocional que você queira ler, que você queira aprender da palavra de Deus? Uau, que trabalheira, né? Então, hoje em dia, nós temos a nossa versão da Bíblia, né? Que ela já vem todos os 66 livros em um livro só. Ainda bem, né? Mas, tia Kelly, como nós podemos saber que a Bíblia é verdadeira? Ai, sabem, crianças, existem muitas pessoas que ainda duvidam da Bíblia. Ai, mas e como saber que ela é verdadeira ou não? Bom, nós sabemos que a palavra de Deus ela é verdadeira porque tem vários fatos que comprovam isso. Uma das razões, lembra que eu falei para vocês que mais de 40 homens escreveram a Bíblia ao longo de 1.600 anos? Já pensou? Com tantos escritores, ia dar confusão, não ia? Ia sair alguma coisa errada. Mas vocês sabem, como ela é palavra de Deus e foi Deus que guiou eles para escrever, a Bíblia toda ela é coerente do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, tudo se encaixa. E, inclusive, a profecia é a prova de que a Bíblia é verdadeira. Porque se hoje a gente tem as partes do Antigo Testamento que profetizavam, por exemplo, do nascimento de Cristo, do nascimento e morte, hoje nós temos fácil, mas antes não era assim. E aconteceu exatamente como os profetas previam. Não só sobre Cristo, mas sobre vários outros assuntos. Coisas de reis, de reinados, né? E tudo aconteceu certinho. Por quê? Porque não foi palavra de homem. Foi inspiração de Deus, é a palavra de Deus. A Bíblia, crianças, ela é 100% verdadeira, porque é a palavra de Deus. Sabe também outra coisa que você pode ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque a própria ciência confirma a verdade da Bíblia. Sabia que a Bíblia apresentava grandes verdades científicas muito antes delas serem descobertas pelos cientistas? Por exemplo, no livro de Jó, já falava sobre a gravidade da Terra. Sim, muitos e muitos anos. E vocês sabem que Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia? Pois é, e já falava sobre a gravidade. E Isaías falou também que a Terra era redonda. Olha que interessante. Não foi Cristóvão Colombo que descobriu isso, não. A palavra de Deus já dizia isso. E em Jeremias também fala que as estrelas que tem na galáxia são muitas para se contar. E até hoje os cientistas não conseguiram precisar a quantidade de estrelas que tem no céu. E ainda, crianças, há muitas outras coisas que a Bíblia falava, né, antes da própria ciência descobrir, porque Deus é o Criador de tudo e Ele sabe de tudo, por isso a sua palavra é perfeita, tem as informações precisas e por isso você pode crer que tudo que há na palavra de Deus é verdadeira, tudo que tem lá é 100% verdade. Você acredita nisso? Puxa, e sabendo que a Bíblia foi formada com tanto cuidado e com tanta perfeição, será que nós estamos dando o devido valor a ela e fazendo bom uso dela?
Será que nós aguardamos em um lugar limpo e seguro? Ou deixamos ela jogada de qualquer jeito, qualquer lugar para ser molhada, suja? Será que nós a seguramos com cuidado quando vamos ler? Será que nós lemos a Bíblia durante a semana? Ou será que a gente deixa ela lá jogada na nossa casa e a gente só pega ela dia de domingo para ir para a escola dominical? E agora que a gente nem está indo na igreja por conta da quarentena, né? Nem pego na Bíblia, tia Kelly. Ai, pois é. E agora, quando você pegar a Bíblia, lembre-se de todo esse trabalho, de todos esses detalhes que Deus pensou para que nós hoje tivéssemos acesso a ela e conhecêssemos, ouvíssemos a voz de Deus através dela. Então hoje, crianças, ore e agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de ter acesso à palavra de Deus completa em suas mãos. Ore e agradeça por Ele ter inspirado homens para falar ao nosso coração nos dias de hoje. E o versículo para vocês decorarem durante essa semana fala justamente sobre isso. Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. E esse versículo fala justamente que a palavra de Deus, ela é de Deus, veio dos céus inspirando os homens para que eles escrevessem a palavra de Deus. E hoje nós temos livre acesso a ela. Graças a Deus por isso. E aí, crianças, gostaram? Vocês da classe Shekinah lembraram de toda a lição da classe da irmã Verônica? Então, logo mais, tem as atividades para vocês fazerem, tá ok? Beijo, beijo e até a próxima!